Oi, gente, a paz do Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para o dia de hoje, o tema dessa mensagem é lute pelas tuas promessas. E antes de começar o vídeo aqui, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria de ler um texto para você que se encontra na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Bom, gente, para muitas pessoas, quando nós falamos de promessas, de lutar por promessas, ainda é um tabu no meio cristão. Para muitas pessoas isso passa como uma heresia ou até mesmo não há significado nisso, quando nós dissemos que é preciso que eu e você tomemos atitude mediante as promessas que o Senhor libera sobre as nossas vidas. Para muitas pessoas, quando o Senhor libera, não é necessário fazer nenhuma atitude, tomar nenhuma decisão e fazer absolutamente nada. Mas para alguns, como é o meu caso, eu creio que quando o Senhor libera uma promessa, sim, de fato, se crermos, obedecermos, vamos alcançar. Mas existem etapas nessa promessa que é para nós necessário fazermos. Muitos se enganam que aqueles que têm promessa não deixam de vivê-las antes de morrer. Como comumente ouvimos em um louvor que aquele que tem promessa de Deus não morre. E isso é uma mentira. Muitas pessoas deixam de viver a promessa, morrem sem desfrutar daquilo que ouviram do Senhor. E isso não quer dizer que Deus mentiu para elas, que Deus lançou uma palavra mentirosa, não. A palavra que sai da boca do Senhor, ela é fiel para cumprir. Mas para que essa promessa se cumpra, ou que essa promessa, ou que essa palavra tenha efeito na minha e na tua vida, é necessário que nós façamos coisas, tomemos atitudes, seguimos fielmente alguns passos que a própria palavra nos ensina a fazer. Um grande exemplo da palavra do Senhor que vemos como a falta de cuidado mediante uma promessa lançada, que nós podemos usar como exemplo, é o povo de Israel. O povo de Israel, quando foi resgatado pelo Senhor através de Moisés do Egito, sobre eles havia uma promessa. A promessa de adentrar em uma terra, a Canaã, que era uma terra que emanava leite e mel, uma terra próspera. E essa promessa e essa palavra era fiel, é verdadeira, ela foi verdadeira para aquele povo. Só que você vai ver que durante a caminhada no deserto entre o Egito e a Canaã, a maioria daquele povo que recebeu a palavra profética, a promessa do Senhor, que iriam entrar nessa terra, não entraram. E aí fica o questionamento: foi uma palavra mentirosa, uma falsa promessa? Ou houve detalhes, houve ações que foram praticadas durante o processo do Egito a Canaã que fizeram com que aquele povo não desfrutaram? E a resposta é sim. Aquele povo não obedeceu. A própria palavra do Senhor mesmo diz que o Senhor falava a Moisés que esse povo era um povo obstinado ao pecado, obstinado a não obedecer os seus mandamentos. E por conta dessa obstinação, dessa inclinação ao pecado, a desobediência de não seguir aquilo que o Senhor decretava como um mandamento, Deus falou que nenhum deles iriam entrar na Canaã, na promessa. Então sim, nós precisamos entender que quando uma palavra profética, uma promessa é liberada sobre as nossas vidas, nós não podemos ficar apenas sentados, aguardando com que ela se cumpra em nossas vidas. O descansar do Senhor não quer dizer isso, de você ficar sentado com os braços e as pernas cruzadas, esperando cair do céu o cumprimento da promessa. Quando Deus lança uma promessa sobre a minha e a tua vida, Ele diz descansa, Ele não está dizendo para você ficar inerte, parado, paralisado, sem fazer nada. Ele está dizendo para você tranquilizar o teu coração, confiar naquilo que Ele disse, mas que você precisa fazer aquilo que é necessário, tua parte, no cumprimento dessa promessa. E tem outros grandes exemplos da palavra do Senhor que eu posso citar aqui para que você entenda. Entenda que você precisa lutar pela tua promessa. A palavra de Deus para você hoje é: lute pela promessa que eu liberei sobre a tua vida. Eu ter liberado não significa que ela irá se cumprir independente do que você faça. Cuidado, porque as suas ações podem fazer com que você morra sem desfrutar da palavra, da promessa verdadeira que o Senhor liberou sobre a tua vida. Para mim, um dos grandes exemplos, como a palavra do Senhor nos ensina e nos mostra, temos a vida de Daniel. Quando nós lemos, principalmente o capítulo 10 do livro de Daniel, você vai ver Gabriel chegando até Daniel e dizendo: Daniel, a resposta para o teu questionamento, para a tua busca, havia sido liberada desde o primeiro dia de busca que você se colocou diante do Senhor, orando e jejuando.
Porém, por conta dos principados da Pérsia, que aí nós conseguimos entender que ali era o demônio que estava lutando para que a resposta que Daniel desejava do Senhor, a palavra que Daniel precisava que o Senhor liberasse sobre a vida dele não chegasse, estava ocorrendo por conta dessa batalha no campo espiritual. Mas você vai ver que Daniel, ele não ficou apenas parado, esperando do Senhor uma resposta. Ele jejuou e orou até que essa resposta chegasse até ele. Você vai ver uma insistência da parte de Daniel para que o questionamento que ele tinha feito ao Senhor obtivesse uma resposta de volta. Daniel não apenas questionou a Deus, perguntou ao Senhor e ficou parado. Ele lutou, ele batalhou no campo espiritual através da sua oração, do seu jejum, para que a resposta chegasse até ele. Então aí nós vemos a insistência desse exemplo aqui de Daniel em querer obter uma resposta de Deus. Não era nem cumprimento de uma promessa, era a resposta de um questionamento que ele havia feito ao Senhor. E você vai ver Daniel insistindo em oração, em jejum, batalhando. Entenda uma coisa, batalhar não significa apenas você pegar armas, ferramentas em tua mão para lutar no campo físico. Você precisa entender que existem batalhas que estão além do campo físico, estão no espiritual. E para isso nós precisamos usar agora ferramentas não mais físicas, mas espirituais. Como Paulo mesmo diz, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. Então nós precisamos agora entender que é dever nosso atuar em guerra espiritual, em batalha espiritual, para que a promessa, a resposta venha até nós. Usando das ferramentas, das armas que o Senhor nos ensina, que é a oração, que é o jejum, que é a obediência. Então sim, nós precisamos lutar por aquilo que é promessa em nossa vida. Lutar por aquilo que é resposta para os nossos questionamentos. Lutar pela palavra que o Senhor liberou sobre a nossa vida para que ela venha se cumprir. Isso não quer dizer que nós não confiemos que o Senhor irá fazer a realização da promessa. Mas é uma resposta ao campo espiritual, dizendo que eu estou me preparando, que eu estou me posicionando, que eu estou guerreando, lutando para que quando a promessa chegar eu esteja pronto para desfrutar da promessa, para desfrutar da resposta. Outro grande exemplo que para mim é espelho para eu entender que eu preciso lutar por aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida como promessa. É o exemplo de Josué. Quando Deus disse que ele ia entregar Canaã na mão do povo de Israel, Josué foi um dos poucos que entenderam, um dos poucos que se colocaram na posição de obediência para que eles entrassem naquela terra, entendendo que ainda que o Senhor havia decretado que a Canaã seria deles, eles precisariam batalhar por aquela terra. Não ficaram como alguns, Quando você vê lá o envio de Moisés para espiar Jericó, ele envia 12 homens. 12 homens. E desses 12, 10 deram relatórios negativos sobre a terra. Tem muitos gigantes, o povo é muito forte, nós não vamos conseguir. Mas a palavra diz que Josué e Caleb, desde o início, desde Jericó, já tinham entendido o processo para conquistar a terra. Foi assim com Jericó e também foi com Canaã. Eles sabiam que aquelas terras eram deles, eram promessa do Senhor para aquele povo. E eles não ficaram apenas de braços cruzados, esperando que o Senhor cumprisse a promessa. Eles entenderam que era real a promessa. Eles tomaram posse da palavra profética, da promessa do Senhor, mas também entenderam que eles precisariam se colocar em posição de batalha para que a promessa se cumprisse. E outro exemplo que eu acho maravilhoso aqui é o exemplo da rainha Esther. Quando havia um decreto de morte para aquele povo, para o povo de Israel, Esther não aceitou aquele decreto, porque havia uma promessa àquele povo de ser próspero, de ser um povo abundante, de que nada e nem ninguém poderia destruir aquele povo. E Esther se deu de frente com uma palavra de morte. E aí ela se rendeu? Ela aceitou aquela palavra? Não. Ela creu naquilo que já havia sob decreto ao povo de Israel, que eles seriam prósperos, abençoados, férteis. Então ela, orando ao Senhor, a palavra diz, para buscar uma resposta do Senhor, para que ela se preparasse para entrar na presença do rei. Então ela sabia que a única maneira daquele decreto cair por terra, daquela palavra de morte, de condenação ao povo de Israel cair por terra, era entrar na presença do rei e convencer o rei a anular aquele decreto. Ela entendeu que ela precisava lutar, e a palavra diz que ela levantou um jejum de 3 dias sobre toda a nação. Ela diz, ninguém come por 3 dias. Nada e nem ninguém, porque o Senhor nos dará a vitória. Ela desejava a vitória, ela pedia ao Senhor vitória.
Ela queria uma resposta do Senhor para que aquele decreto fosse destruído. Mas ela também não ficou de braços cruzados. Ela batalhou no campo espiritual, usando de ferramentas espirituais, como oração e jejum. E por que eu estou citando todos esses exemplos? Porque em todos eles havia uma promessa, uma palavra liberada. O Senhor havia decretado sobre a vida deste povo, desses 3 exemplos, de muitos outros, a palavra do Senhor. E é assim sobre a minha e a tua vida. O Senhor tem liberado palavras, promessas. Só que muitos de nós não temos experimentado, desfrutado, alcançado a terra prometida, a promessa se cumprindo em nossas vidas, porque a gente não tem se posicionado, não temos lutado, não temos usado das ferramentas que o próprio Senhor nos ensina em sua palavra para alcançarmos a promessa. E por isso que muitos morrem sem desfrutar da promessa. E tenha certeza que isso não agrada o Senhor, porque Ele quer que todos nós alcancemos o melhor dessa terra, com que eu e você desfrutemos da promessa, da realização da promessa da nossa vida. Só que muitos de nós, usando essa palavra que eu acho que é um maior engano dentro do corpo de Cristo, eu confio no Senhor, eu vou aguardar. Descansa no Senhor. E aí usa desse descanso como uma desculpa para não fazer exatamente nada. Não ora, não jejua, não busca, não intercede, nada. E ainda quer que Deus cumpra a promessa. E aí, quando a promessa não se cumpre, culpa a Deus. Ou culpa o profeta que liberou a palavra. Eu sei que há muitos falsos profetas, profetadas são liberadas, mas muitas pessoas também, através das suas atitudes, anulam a promessa do Senhor em suas vidas, porque não fazem exatamente nada. Eu mesmo e a Dani estamos em um propósito há 7 meses. De jejum, de oração. O Senhor liberou a palavra sobre as nossas vidas, uma promessa. E eu digo a vocês que no início, nós ouvimos a palavra, não foi somente 1, 2, 3 vezes que o Senhor usou de pessoas, de profetas para nos falar, foram vários. E a gente estava parado, ouvindo as palavras sendo liberadas sobre a nossa vida e dizendo amém, Senhor, eu descanso e confio no Senhor. Só que aí chegou um dia que Deus, usando de uma profeta, falou, gente, desperta. O Senhor liberou a palavra sobre a vida de vocês, mas vocês precisam batalhar por essa promessa. O Senhor liberou uma Canaã sobre a vida de vocês. Vocês precisam derrubar os gigantes que estão à frente de vocês. Vocês precisam entrar em batalha espiritual. Porque se vocês ficarem parados aí, possivelmente essa promessa não vai se cumprir. E foi aí que nós entendemos que ainda que o Senhor liberou uma palavra profética, uma promessa que é real, verdadeira, nós precisamos também fazer a nossa parte, lutar pela nossa promessa. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Quem sabe você já tem uma palavra liberada sobre a tua vida, uma promessa do Senhor, seja na sentimental, na financeira, na emocional, na espiritual, eu não sei. Mas Deus está dizendo através desse vídeo, lute por essa promessa. Saia desse lugar de desleixo, descanso eterno, de comodismo, de achar que só porque Deus falou que você não precisa fazer nada. Isso é um engano. Assim diz o Senhor para você hoje, desperta, vai para o jejum, vai para a oração, começa a buscar na palavra do Senhor o que Ele espera de você nos próximos passos, até que você alcance. Porque foi assim com esses grandes heróis da fé. Com Daniel, com Josué e muitos outros. Deus foi dando passos, o seu Espírito foi ministrando cada passo que eles precisariam tomar para alcançar a promessa, ou o cumprimento da promessa. Porque se Deus declarou, Ele é fiel para cumprir. Mas nós precisamos ser fiel também a Ele. Não podemos ser como o povo de Israel no Egito, que não faz nada, só reclama, só blasfema, não obedece, não se prepara, não se consagra e ainda espera e deseja viver a promessa, porque isso não vai acontecer. Enquanto eu e você estivermos na posição, no lugar, inerte, parados, sem nos movimentar, sem buscarmos fazer a nossa parte, sem orarmos, jejuarmos, enfrentarmos as lutas espirituais que nós precisamos enfrentar. Porque para chegar na promessa, há gigantes que vão se levantar. Para que Davi chegasse no trono, era a palavra profética sobre a vida dele, que ele seria rei. Havia uma promessa do Senhor, mas para que ele chegasse até o trono, ele precisou lutar com gigantes. Não pense você que foi apenas um que ele lutou na sua vida. Golias foi o primeiro que ele teve que derrubar. Teve muitos outros, ainda que não fossem gigantes reais, mas no campo espiritual eram gigantes. O próprio Saul e muitos outros inimigos de Davi. A promessa não havia sido liberada que ele seria rei? Sim. Deus mentiu? Não. Mas Davi precisou lutar muitas vezes para que essa promessa continuasse de pé e que fielmente, após um tempo determinado pelo Senhor, ele alcançasse o cumprimento, o trono, o governo que a ele Deus já havia liberado. Então você precisa lutar, meu irmão. Sai desse comodismo,
desse lugar de desleixo, dessa preguiça, desse engano de achar que só porque Deus falou que você não precisa fazer nada. É mentira. Satanás está tentando te enganar para que você não viva a promessa. Se coloque de pé, ore, jejue, vai para a palavra, vai orar, vai ler a palavra, vai buscar mais a presença do Senhor, mais do Senhor. E Ele vai dizer para você quais os passos que você precisa fazer a partir de agora até você alcançar. Um exemplo claro que eu vivi esses dias foi quando eu estava conversando com a minha cunhada. Ela chegou para mim e falou assim: nossa, eu estava em um culto e o Senhor usou de uma profeta lá para dizer que havia promessa na minha vida, que estavam paradas. Eu falei: sério? Aí eu falei: e o que você está fazendo a partir de agora, desde que o Senhor usou dessa profeta para liberar essa palavra sobre a tua vida? Ela disse: nada. Eu falei: como você quer que a promessa se cumpra? Abre um propósito com o Senhor. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a palavra. Porque até chegar no cumprimento, o Senhor vai te dar passos que você precisa fazer. Estratégias que Ele vai te dar até você alcançar a promessa. E foi aí que ela entendeu: nossa, verdade. Eu tô aqui parada sem fazer nada, esperando somente do Senhor a parte dele, sendo que existe partes, porções, direcionamentos que tem que ser da minha parte. E é assim comigo e com você. É isso que o Senhor está dizendo. Olha, a palavra, a promessa é real, é verdadeira. Mas é preciso que você faça a tua parte também. Seja através da obediência ou através de jejuns, orações. Eu não sei o que o Senhor espera e deseja de você. É só entre você e Ele. Você precisa entrar na presença, se conectar com o Senhor e perguntar: Senhor, quais são os próximos passos que eu preciso fazer para que essa promessa que o Senhor liberou na minha vida aconteça, se realize. E o Senhor vai te direcionar a isso. E hoje, graças ao Senhor Jesus, a sua graça infinita, nós não precisamos mais, como os heróis da fé do Antigo Testamento, que precisavam pegar espadas, de fato, armas reais, e irem para o campo de batalha, matarem pessoas, destruírem exércitos para alcançar as terras prometidas. Hoje, existem armas que são espirituais que o Senhor conquistou através da sua morte, que eu e você agora precisamos usar. Quando nós lemos lá Efésios 6, ali tem todas as armas que eu e você precisa usar em todas as batalhas espirituais da minha e da tua vida, principalmente até alcançarmos as promessas. Então use dessas ferramentas. Jesus, através da sua graça, do seu infinito amor, da sua morte na cruz, hoje nos forja, nos reveste de uma armadura agora espiritual para batalharmos no espiritual, porque é lá que a batalha maior da nossa vida acontece. É lá que está a resposta, é lá que está o cumprimento da promessa em nossas vidas. Começa lá para que depois se manifeste no físico. Precisamos atuar no campo espiritual, porque é lá que está a resposta. Só se manifesta no físico quando o espiritual está liberado. Você entende isso agora? Você precisa batalhar pelas promessas do Senhor na tua vida. Não fique aí sentado, parado, paralisado, acomodado, achando que a promessa vai se cumprir. Independente do que você faça, vai se cumprir. Não é assim. Cuidado com as suas atitudes, com aquilo que você tem feito, falado. Tudo isso é contabilizado para que, de fato, a promessa que o Senhor liberou vai se cumprir ou não. Foi assim com o povo do Egito. Tudo que eles fizeram foi usado como um balança para medir se eles iriam entrar na Canaã ou não. E no final foi que eles não eram aptos a entrar na promessa. Então cuidado com as tuas atitudes e ações. Se coloque na posição, em santidade, em obediência, em propósito, para que de fato a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Amém? Então desperta hoje. Se coloque de pé, vai lutar e batalhar pela tua promessa. Crendo, não duvidando. E assim vai ser feito na minha e na tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.